prazer dar esse depoimento, porque, como membro da Academia de Marketing, eu acho que nós temos uma missão, e a nossa missão é que os nossos aprendizados de vida, de carreira, possam ser úteis de alguma forma para outras pessoas que estão ou iniciando ou em pleno processo de engajamento com aquilo que é a contribuição que o marketing pode trazer para as empresas, para as pessoas e para a sociedade. E talvez seja útil para essa compreensão do que seria, digamos, a minha mensagem, que eu me faça entender na minha história, nas minhas circunstâncias. Eu sou uma pessoa que tem uma história, todas as histórias são interessantes. O interesse da minha é que eu sou uma pessoa de origem muito humilde, portanto, não tenho digamos, um estímulo de berço em relação à complexidade do mundo, mas eu tive o privilégio, eu consegui trilhar uma carreira de aprendizado na escola pública, numa época que a escola pública era de excepcional qualidade, seguida depois por um curso de engenharia na Politécnica, onde eu aprendi a aprender, complementado para Getúlio Vargas e por muitas outras coisas. E aí minha carreira começou a partir dessa base, digamos, de educação, que me abriu as portas para contribuir com as empresas, começou com aquilo que eu primeiro trouxe da universidade, que era o conhecimento, a partir do conhecimento mais ligado às exatas, né? Um pouco de humanas, e aí entra um pouco a minha figura. Eu era uma figura atípica na Poli, já eu fiz política estudantil, me interessava um pouco pelo mundo da comunicação, pelas relações interpessoais, pela forma como a universidade lidava com os alunos e com a sociedade. Então, eu já fui atípico um pouco nisso, e rapidamente eu deixei de ser um engenheiro que iria ser, pelo meu diploma, para ser alguém que começou a trabalhar dentro de empresas. E dentro de empresas, no primeiro momento, coisas mais ligadas a finanças, a organização, a acompanhamento da vida da empresa no mercado, até que logo, rapidamente, pelas minhas características, eu tive o privilégio de assumir uma função de executivo de marketing. Porque acharam que eu tinha uma tendência e que o que eu não sabia, eu iria aprender rapidamente, e eu realmente me dediquei muito com leituras, cursos, etc., para complementar o que o curso de administração e de engenharia tinha me trazido, e aí comecei a trilhar uma carreira onde o marketing sempre foi importante. E aí vem a primeira observação. Eu não fui um puro profissional de marketing durante uma trajetória de décadas. Eu fui sempre um profissional de marketing, mas que teve o privilégio de atuar em outras áreas, ao mesmo tempo que eu continuava atuando em marketing. Então, atuei na área de recursos humanos, eu cuidei de área de recursos humanos, o que foi muito interessante para tentar entender a relação das pessoas com a empresa e para fora. Eu atuei em área de riscos, para entender um pouco a responsabilidade dos produtos que você criava, atuei em áreas ligadas mais à questão de imagem, diretamente com call centers e com a parte toda ligada, enfim, à sustentabilidade da empresa, a imagem da empresa. Então, esse rico aprendizado de não ficar apenas na função técnica do marketing me deu uma dimensão muito interessante para a contribuição que eu pude vir a ter na empresa. E a minha contribuição, e que explica um pouco essa minha convivência com o marketing e com a forma como ele, de uma certa maneira, moldou a minha carreira e me ajudou a contribuir para a empresa, foi também fruto do meu jeito pessoal, da minha formação acadêmica e dos aprendizados que em outras áreas da empresa eu pude ter. E aí o meu primeiro grande aprendizado é que o marketing não podia ser uma área estanque dentro da empresa. O marketing tinha que ser, antes de tudo, uma área, eu diria, não vou ter a pretensão de dizer uma área síntese, mas uma área que perpassava por todas as áreas da empresa, porque ele tinha o olhar de como essa empresa devia ser vista no mercado, então a imagem da empresa, que tipo de consumidores ela tinha, como é que esses consumidores eram atingidos, quais eram suas necessidades, como a gente fazia entender toda essa proposta a partir das necessidades, das aspirações dos indivíduos. Então, talvez o meu grande aprendizado, que foi a síntese de tudo que eu fui aprendendo, foi um desaprendizado. Por quê? Porque eu ficava sempre pensando, em algum momento na história da humanidade, uma pessoa tinha um produto ou um serviço para oferecer para outra pessoa. E ele conhecia essa pessoa, sabia suas características, sabia suas necessidades, ia lá e lhe oferecia o produto.
E o produto tinha que ter um preço adequado para aquela pessoa que ele conhecia. O serviço tinha que ser adequado para resolver o problema dessa pessoa. E a gente foi perdendo isso, porque a complexidade das relações das empresas com as pessoas afastou o primeiro vendedor do primeiro comprador, do primeira pessoa servida, a primeira... Então, essa complexidade começou a ser trabalhada de outras formas. Hoje, essa complexidade é muito ajudada pela sociedade do conhecimento. Então, você tem aí uma conjunto enorme, uma bateria de informações, hoje, inclusive, de inteligência artificial, que permite que você meio que descubra pelo menos clusters, grupos de consumidores com determinado padrão, seja por idade, por hábito de consumo, enfim, e aí você tenta chegar naquela coisa mais primária. Então, eu diria que a complexidade que nós temos precisa resolver a simplicidade da relação, tão simples quanto isso, de uma pessoa que tem necessidade de produtos e serviços para a sua vida. Então, essa talvez seja a minha grande contribuição. Aí eu tive aprendizados, quer dizer, a minha história não é uma história de alguém que ditou regras, uma história de uma pessoa que foi aprendendo ao longo do tempo. E há coisas marcantes, evidentemente, na minha vida. Eu tive a sorte de assumir o marketing de uma grande organização, que é o Banco Itaú, o Itaú Unibanco hoje, e esse marketing era uma coisa que estava incipiente. E no momento em que havia uma transformação do banco, daqueles serviços tradicionais para a chegada da tecnologia, que se nós olharmos hoje, é uma tecnologia de brontosauros, uma coisa antiga, mas naquele momento você começava a ter o computador tendo papel, você começava a ter autosserviço. Então eu comecei a administrar uma coisa que me agradou muito administrar, que era o que eu chamava de tech e touch, porque havia a tentação de você vender o banco eletrônico, o banco que as pessoas resolviam, mas também tinha o banco do relacionamento, tinha o banco das pessoas. Então, como é que você conciliava o tech com o touch? Como é que você dizia que o banco é eletrônico, mas ele é um banco, antes de tudo, para servir as pessoas? E essa foi uma coisa muito interessante, que moldou, inclusive, a imagem, as características da marca Itaú ao longo do tempo, porque ele era reconhecidamente uma marca que trazia muita tecnologia, que procurava simplificar a vida das pessoas, mas tinha a seriedade, tinha a entrega, tinha o respeito que as pessoas querem de uma marca, principalmente uma marca, no caso, no sistema financeiro, que é uma marca que tem que viver de confiança. Então, essa foi uma das coisas. E aí eu comecei uma trajetória. Qual foi essa trajetória? A trajetória de construção da marca Itaú, e que passava por todas as disciplinas que você pode imaginar, desde o design. Então, eu tive o privilégio de conviver com os escritórios mais importantes do mundo para analisarem a nossa marca, a forma como a gente se colocava, né? Como era o nosso touch de marca, com as sugestões. E eu vivi, enfrentei críticas, dizendo, essa marca está ficando obsoleta, olha lá, precisa mudar. Então, trouxe um dia um suíço que eu contratei, veio com uma marca que não era mais a minha bolachinha querida, e a bolachinha era a Pedra Preta, né? E veio então todo um debate sobre o que fazer com essa marca. E aí surgiram coisas muito boas. Uma delas, que é uma experiência interessante para ser compartilhada, foi quando a Paula Scher, que era uma pessoa muito importante no mundo do design de marcas, veio dos Estados Unidos, eu mandei buscá-la no aeroporto, ela quis entender a missão que ela tinha, e falou, não, a missão é discutir essa marca que está aqui. E ela falou, quero ver algumas agências. Então, ela passou de carro por várias agências, falou, agora vamos tomar um café com a minha funcionária de design. Aí ela sentou, pegou um guardanapo, desenhou um quadradinho sem nada, e falou, escreveu em inglês, pense numa marca. E aí ela disse o seguinte, cuidado, não vai jogar fora tudo isso, porque isso é a essência que você tem na tua imagem. E para mim foi muito importante, porque eu acreditava naquilo, e aí começamos a trabalhar sempre do ponto de vista estético, uma melhoria da marca, e aí veio uma outra contribuição importante, que foi o digital, tá certo? Que trazia esse mundo novo na internet, tudo isso, e que fez com que a marca Itaú fosse crescendo, a ponto da gente ter a condição de fazer comerciais sem assinar, onde a gente dizia assim, pense que marca é essa, onde a gente teve a oportunidade de fazer coisas que eram disruptivas, mas dentro de uma proposta que eu aprendi muito com os meus mestres, que eu tive muitos mestres na área de publicidade.
o Petit, o Saragossa, o Roberto Duailib, Nizam Guanais, Washington Oliveto, todos foram amigos, Sérgio Valente, todos foram amigos meus, são hoje grandes amigos meus, mas foram importantes companheiros de viagem que me ensinaram muito sobre tudo isso. Então, a gente teve a oportunidade de fazer, e eu sempre dizia, não quero novidade, eu quero uma marca que transmita consistência, que não seja surpreendente, que não seja, que não busque ser novidadeira, porque nós somos o banco que primeiro faz as coisas bem feitas, não necessariamente é o primeiro, e isso que cria um determinado tipo de característica. Então, começar a entender um pouco a alma dessa empresa. E aí o meu papel era ser o intérprete de tudo isso. E foi aí que eu fui construindo essa trajetória, e eu tenho um grande orgulho de estar associado a essa construção, que não é minha, é uma construção da qual eu participei com muito prazer e aprendendo muito com pessoas que sabiam e que traziam. Quer dizer, um momento marcante da minha carreira como dirigente de marketing foi quando eu resolvi celebrar os 25 anos da marca Itaú. E eu consegui o prodígio de colocar numa mesma sala egos que sozinhos encheriam a sala. Então, esses egos, alguns não estavam mais trabalhando com a marca, mas foram lá, receberam uma homenagem e celebraram junto comigo, com muita emoção, toda a caminhada até essa marca, que naquele momento tinha sido escolhida como a marca mais valiosa do Brasil. Então, digamos, a minha trajetória tem essas coisas que me agradam, que eu me lembro com muita satisfação, mas talvez a maior contribuição minha não seja essa. Foi a compreensão de que uma empresa, para ser bem-sucedida, ela tem que estar mais do que em equilíbrio com o ecossistema, e ecossistema entra tudo, entra os regulamentos, a forma como te deixam operar, entra os teus concorrentes que estão disputando o mesmo espaço, mas entram os clientes, entram os colaboradores, entram os parceiros, e esse ecossistema você tem que ser não apenas alguém em equilíbrio com ele. Então, você tem que atender muito bem o cliente, você tem que ser um bom parceiro dos seus parceiros, você tem que ser absolutamente ético e bem comportado em relação a tudo aquilo que é o entorno da empresa. Então, você tem que olhar todos, e principalmente os seus colaboradores, tem que ser os grandes agentes de comunicação dos teus valores e dos teus princípios. E na hora que eu digo isso, eu digo que o marketing não é um departamento da empresa, ou não é simplesmente um conceito que deve ser compartilhado. Ele deve ser um integrador da filosofia de bem servir a empresa com equilíbrio. Então, o acionista tem que estar satisfeito, mas porque o cliente está satisfeito, porque o funcionário está satisfeito, porque os produtos são bons, porque a tua entrega é uma entrega ética. E aí nós falamos de outra coisa importante, que são as crenças e valores da empresa. Então, eu aprendi muito e tive o privilégio de conduzir outros projetos sobre cultura empresarial, para entender qual é a missão dessa empresa, qual é a visão dessa empresa, quais são os valores compartilhados, porque isso é aquela coisa que une a todos e faz você ser entendida. Porque qualquer coisa que você faz fala para fora é um contrato unilateral, um contrato que você faz e que passa a ser exigível em termos do teu comportamento. Ora, se isso é verdade, você tem que cuidar de todos os aspectos da empresa, você não pode descuidar de nenhum. E esse foi o grande aprendizado. O outro grande aprendizado, que tem muito a ver com a minha trajetória nos últimos anos, é que eu assumir funções variadas além do marketing, eu entendi que a empresa precisa olhar mais do que simplesmente o ponto final, lá onde ela vê o lucro dela, onde vê o volume de vendas dela, onde vê se o produto é bom e que pode bater no concorrente, ou se o serviço tem um atrativo melhor. Essa empresa tem que ser uma empresa que veio para durar, uma empresa que vai servir as futuras gerações. Se ela veio para durar e vai servir as futuras gerações, ela não pode ser ausente em relação ao meio ambiente onde ela está, a forma como ela é governada, a forma como ela olha a sociedade na qual ela está inserida. E aí, o meu privilégio, e aí é uma marca importante da minha carreira, é que em algum momento me chamaram para iniciar um projeto de responsabilidade social da empresa. E aí eu tive esse privilégio, isso mudou minha vida, inclusive, principalmente no pós-carreira, que foi a criação daquilo que é hoje a Fundação Itaú Social, que já desenvolveu projetos maravilhosos para a sociedade, que vão muito além do marketing. E o meu papel naquele momento era até um papel complicado, porque eu era o responsável pelo marketing e pela imagem da empresa, e ao mesmo tempo pelo projeto social.
E eu tentava colocar sempre uma muralha entre essas duas coisas para que o meu olhar de marketing não se apropriasse daquilo que a empresa estava fazendo no seu necessário papel de ser um ator social relevante. E isso foi um outro aprendizado que eu tive. Que a empresa pode e deve ter lucro, óbvio, é a sobrevivência dela, é o oxigênio dela, mas ela tem responsabilidade. E quando ela exerce essa responsabilidade, isso não é periférico, isso não é uma coisa que está simplesmente uma distração, ou porque ela vai devolver para a sociedade um pouco do que ela deu, ou então porque é bom, isso vai ser exigido pelos analistas que avaliam a atuação, mas é porque isso é um valor da empresa. Então, essa questão foi uma questão que eu aprendi muito. E é por isso que hoje eu sou membro de uma série de conselhos. Eu faço parte de conselhos de empresas do terceiro setor, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, do Instituto Unibanco, Fundação Roberto Marinho, Fundação Padre Anchieta. Isso não é por acaso, é porque e sou fundador do Movimento Todos pela Educação. Então, porque eu aprendi isso quando era um homem de marketing, foi chamado a ter uma missão que estava totalmente ligada com a vida dele, que é aquilo que a empresa representa para a sociedade. Então, se vocês me perguntarem que aprendizados eu tive, foram muitos, são aprendizados que passam pela área técnica, sem dúvida. Eu procurei cumprir meu papel de bom funcionário, executando todas as disciplinas daquilo que se chamava o marketing. Mas, mais do que isso, eu quis ser uma alma dentro da empresa. Então, eu conduzi uma revisão do Código de Ética, coordenei comitê de sustentabilidade, procurei influenciar as áreas de produtos para que esses produtos fossem produtos sustentáveis. E hoje eu sou um apaixonado por aquilo que é o chamado ESG, que é toda a responsabilidade social, governança e meio ambiente. Então, tem inclusive atividades e funções ligadas a isso nesse momento. Então, eu diria que, de uma forma curta, em relação à minha trajetória, é isso, o privilégio do aprendizado, a multiplicidade de experiências e muito crenças que eu fui desenvolvendo ao longo da vida. E acho que essa história é uma história de vida que explica um pouco como alguém que foi jogado, digamos, dentro de uma função que era marketing para pensar a competitividade da empresa, sua imagem, sua reputação, sua capacidade de distribuir produtos, foi aprendendo que isso não era uma coisa simples dentro da empresa, mas era uma coisa muito mais complexa que tinha que ver com a sua alma, com os seus valores e com a forma como vai ser feito. E a gente tem agora um futuro pela frente, sempre tivemos um futuro pela frente, e eu assistia a determinados desafios, importantes desafios, e se você olhar hoje, isso não é só para a atividade financeira, onde proliferam hoje todas as iniciativas de startups, fintechs, e há toda uma revolução nessa área, o mundo vive uma série de revoluções. Quem está preparado para enfrentar essas revoluções? Quem tem a compreensão profunda, primeiro, do ser humano. Esse ser humano que lá atrás era atendido por uma pessoa que o conhecia e que sabia exatamente as suas necessidades. Ser humano que vive hoje grandes dilemas. O dilema do emprego, o dilema da qualificação profissional, o dilema dos desafios que o futuro traz. A discussão hoje, se com a inteligência artificial vão acabar os empregos pelo menos que a gente conhecia, que talvez não existam mais no futuro. Quer dizer, isso é um problema que as empresas têm que enfrentar, que os seres humanos têm que enfrentar. E esta é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Então, existe aí uma situação toda muito interessante. A inovação sempre foi importante, só que hoje existe uma disrupção, porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo é absurda. Você não consegue, para alguém que viveu há 20 anos atrás, vamos imaginar que ele tivesse adormecido e acordasse 20 anos depois, acordasse hoje, como é que essa pessoa ia se sentir? Como é que ela ia conviver? Como é que ela ia enfrentar essa realidade? Então, imaginemos um gênio do marketing de 20 anos atrás que ficou parado no tempo, foi lá para uma caverna em algum lugar e, de repente, veio com aqueles apetrechos, com aquelas ferramentas que ele tinha, hoje, para enfrentar essa nova realidade. Aí a resposta é curiosa. Se essa pessoa tinha as ferramentas corretas, ela rapidamente vai entender os desafios, porque conceitualmente eles são os mesmos, só que as ferramentas são outras. Aí você tem que aprender as ferramentas, tem que saber enfrentar.
Então, o problema hoje é um problema ligado à inovação, ligado à disrupção, ligado ao entendimento de como essa velocidade, se é que é possível, com essa velocidade vai derrubar muitas coisas. Então, grandes empresas, é só você olhar quem são as grandes empresas hoje e quando eram as grandes empresas há 20 anos atrás. Não tem nada a ver uma com a outra. Então, a Tesla ser muito maior do que a General Motors ou qualquer outra montadora, ninguém pensava atrás, como lá atrás ninguém pensava que a IBM seria superada por uns moleques lá de Harvard que nem chegaram a se formar. Tal. Então, a gente já viveu essa experiência e já tem, digamos, a amostra pálida daquilo que o futuro nos reserva. Então, para que existe esse marketing? Uma academia de marketing existe para dizer determinadas coisas, que é o desafio das empresas e das pessoas continua sendo conceitualmente o mesmo. As ferramentas mudam, mas mudam também as aspirações. A gente tem as gerações. Eu sou um baby boomer, sabe? Que era muito bonito lá atrás. Falava assim, baby boomer é uma coisa moderna. Depois vem X, Y, Z, millennials. Você tem hoje os meus netos, eu tenho netos já. Meus netos lidam com muito mais facilidade com as telas do que eu lido. Eu procuro lidar, eu não me considero alguém obsoleto, até porque o meu primeiro emprego, eu não falei isso no início, foi na área de TI. Eu mexia com computador. Talvez isso tenha ajudado, inclusive, a compreender a oferta que eu ia fazer de tecnologia para o mercado. Mas hoje, crianças de poucos anos já nascem com isso, enquanto os adultos tentam se adaptar. Então, o que vai acontecer? Quais são as profissões que virão? Quais são os produtos vencedores? Como é que fica a lealdade? Quer dizer, eu sou de um tempo em que você criava uma imagem de uma marca, uma imagem forte de confiabilidade, e você procurava encantar os seus clientes. Né? Então, eu me lembro de uma palestra que eu dei há muitas décadas atrás, em que eu falava que antes o teu computador, o teu cliente era o target. Eu pegava um arco, uma flecha e tentava acertar no centro do target, que era o cliente. Acabou essa história de você achar que o cliente pode ser manipulado por mensagens, por atrativos variados, porque ele tem uma multiplicidade de ofertas e de opções extraordinária. Então, a gente tem um desafio muito bonito em termos de futuro e que a gente tem que pensar. O que eu posso dizer mais? Que eu tenho crenças fortes, tenho princípios fortes que me levaram a explicar a minha trajetória, explicar o meu momento. Meu momento é um momento onde eu sou consultor, eu já fiz aí alguns projetos interessantes de cultura organizacional, de posicionamento de marca, esse tipo de coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito de branding, por exemplo. Mas eu sou, antes de tudo, hoje um grande militante ESG, nesse sentido de que eu procuro mostrar como as empresas podem ganhar dinheiro de forma sustentável e serem perenes na medida em que elas estão inseridas de forma correta no meio ambiente. E aí vem todo. Você pega o Drucker, tudo que ele fala continua válido. Você tem que fazer muito bem feito, senão você vai apanhar de concorrente mais esperto, alguém que acabou de chegar, que entendeu coisas que você estava com dificuldade de entender, coisas que você tem que desmontar para remontar de uma maneira nova. Então, esses são desafios que a gente tem que tentar vivendo aí. Né? Acho que é um pouco isso, não sei aí como a gente pode continuar esse tipo de avaliação, mas quando a gente tem um grupo como é a Abramark, uma academia de marketing, a gente tem não apenas a somatória de ricas experiências, que é bom, acho que esse legado é uma coisa que é extraordinária, mas tem mais do que isso, uma somatória de pensamentos a partir das experiências em que você pode ajudar ao enfrentamento dos desafios que você tem hoje. Acho que esse é um ponto importante. Quer dizer, como é que pessoas como os acadêmicos da Abramark, como é que pessoas que têm trajetórias variadas, bem-sucedidas, e que podem contar com orgulho, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, tá bom, tá. Como é que essas pessoas podem efetivamente contribuir? Não é simplesmente repetindo as suas experiências do passado. Eu sempre brinco dizendo assim, o passado não é uma âncora que deve te aprisionar, porque você está com aquela firmeza e quer se segurar naquilo. É alguma coisa que deve te impulsionar. Então, é o combustível que deve te impulsionar. Então, se você pensar num foguete, ele pode ser alimentado pela tua experiência do passado, só que ela tem que te jogar para frente.
o que significa que você tem que entender, você tem que ser capaz de fazer a leitura de tudo isso e ser capaz de inovar. E quando é inovar, significa entender todos os elementos que você tem hoje. E eu volto novamente, o elemento mais importante para você resolver qualquer coisa não é tecnologia, não é inteligência artificial, não são as regras do jogo, não é o Open Banking do Banco Central ou o PIX que muda isso, mas é entender a pessoa. Essa pessoa é que vai gerar depois atrás, com a complexidade que nós temos hoje, com as ferramentas que nós temos hoje, vai gerar a capacidade de respostas que a empresa pode dar. E o marketing, seja esse o nome que a gente vai dar, ele deve ajudar a pensar, porque se ele pensa no cliente, no consumidor, se ele pensa na entrega, se ele pensa na qualidade do produto, se ele pensa no serviço, ele acabou de envolver todas as empresas, todas as áreas da empresa, todo o ambiente regulatório, todos os stakeholders, todos os parceiros, os acionistas, os investidores, muito os funcionários. Então, ele tem que envolver tudo, tem que envolver tudo dentro dessa missão. E esse é o aprendizado mais simples. Eu gostaria, de alguma maneira, que as empresas fossem capazes de entender o consumidor como o primeiro vendedor que eu conhecia desde o nascimento foi capaz de entender.